Olá pessoal, então conforme nós havíamos combinado no primeiro vídeo, nesta segunda parte eu irei apresentar para vocês a equação de Schrödinger em três dimensões e farei a aplicação desta equação ao problema da caixa tridimensional. Bom, então a primeira pergunta que é pertinente a este tema é: por que estudar o movimento em três dimensões? Bom, a primeira resposta que nós podemos dar a esta pergunta ela é bem simples e é o fato do nosso mundo real ter três dimensões. Então coloquei aqui algumas figurinhas para enfatizar este elemento tridimensional, ok? Então tem algumas figurinhas aqui só para ilustrar isso aí. Bom, e o segundo ponto, talvez seja o mais importante aqui, é que existem peculiaridades do movimento tridimensional que precisam ser analisadas ou destacadas, ok? Um exemplo disso é o momento angular. O momento angular aparece quando nós estudamos o átomo de hidrogênio, né, em três dimensões. Claro que esse momento angular só aparece quando você está estudando o movimento em três dimensões. E eu acredito que você vê isso primeiramente lá em Física 1, quando você estuda aquela parte de rotação, em que você define esse momento angular, ok? Bom, a gente sabe que, apesar de existir essas peculiaridades do movimento dimensional, na maioria dos casos o estudo do movimento unidimensional é suficiente para revelar todas as características físicas importantes do problema. Um exemplo comum é o caso da cinemática unidimensional. Quando você está estudando o movimento uniforme, por exemplo, você descreve, quando você obtém a equação horária da posição, você já obteve todas as características importantes para descrever o movimento do seu sistema. Tá? Tanto no movimento uniforme como no movimento retilíneo uniformemente variado, você só precisa de uma dimensão para caracterizar o seu problema. Tá? Outro exemplo é a maioria dos problemas estudados de leis de Newton. Né? A gente sabe que a maioria dos problemas também são unidimensionais. Um exemplo prático disso é o caso do plano inclinado, que é um dos problemas clássicos de leis de Newton. Então, no plano inclinado você tem um movimento em uma dimensão também. Ok? Então, vamos lá para a nossa equação de Schrödinger em três dimensões. Bom, então aqui nessa equação 10 eu apresento para vocês a equação de Schrödinger em três dimensões. Essa função, que é a função de onda, ela pode ser escrita de forma mais geral. No caso mais geral, ela é escrita, ou ela depende das três coordenadas espaciais, x, y e z, e também a energia potencial. Aí note que a gente escreve aqui a derivada como uma derivada parcial, já que a função de onda depende das três coordenadas, no caso mais geral. E tanto a derivada em relação a coordenadas x, y e z são todas escritas em termos de derivadas parciais, ok? Bom, então vamos apresentar o nosso problema do poço quadrado infinito em três dimensões, tá? Que é o nosso problema da partícula em uma caixa tridimensional. Bom, em primeiro lugar eu vou considerar o caso mais geral, onde você tem que as arestas da sua caixa, tá? Os lados da sua caixa são todos diferentes. Então fiz aqui uma pequena figurinha para ilustrar este problema tridimensional. E a nossa energia potencial, ela pode ser escrita desta forma, tá? Vocês estão vendo aí. Então note que a energia potencial é zero dentro das regiões, no intervalo, dentro desse intervalo aqui, que é denotado por esta equação aqui, tá? Zero, dentro de zero, no intervalo 0 e L1, ou 0 e L2, 0 e L3. Né? Todos os pontos que estiverem dentro dessa caixa aqui, a energia potencial vai ser zero. E fora da caixa, tá? Eu coloquei caso contrário aqui para simplificar, mas fora dessa região, a energia potencial é infinita, ok? Bom, então o que nós temos que fazer é achar as soluções da seguinte equação, que é a nossa equação de Schrödinger. Note que eu já coloquei o termo, já excluí o termo aqui da energia potencial, já que a gente quer achar soluções para esta equação dentro da nossa caixa, tá? E o que nós podemos fazer para facilitar, escrever a nossa função de onda completa
eu chamo a função de onda completa, essa função de onda aqui, psi, tá? Em termos das três coordenadas, mas eu posso escrever ela em termos do produto das três funções. Uma função que depende somente de x, outra que depende somente de y e outra que depende somente de z. Bom, então o que nós podemos fazer para resolver este problema é encontrar a solução para cada uma dessas funções de forma parcial, ok? Então, primeiro para a variável x, nós temos o seguinte: as condições de contorno são aquelas bem parecidas com o que nós vimos no caso unidimensional. A equação 12, ela descreve que a função de onda ela deve ser nula na parede da caixa em x igual a zero. E a equação 13 descreve que ela deve ser zero também na outra parede, na parede oposta da sua caixa tridimensional. Ok? Então, nas paredes da caixa, sua função de onda é igual a zero. E, análogo também ao caso unidimensional, nós supomos duas soluções, que são dadas pelas equações 14 e 15. E como nós vimos no caso unidimensional também, nós podemos excluir a solução 15 devido à condição de contorno 12. Né? Eu não vou estar repetindo muito, já que a gente já viu no caso unidimensional, ok? E mais uma vez, usando a segunda condição de contorno, o que nós obtemos é essa função de onda, onde Kn1 é o número de onda, que é escrito em termos de N1, onde N1 é um número inteiro, né, que pertence a este intervalo, né, de números inteiros positivos, ok? E de forma análoga você pode achar para as outras funções de onda, tá? Que Psi_n2 é igual a n2 seno vezes a função harmônica seno, onde Kn2 seria o número de onda também, tá? Kn3 também é número de onda, todos eles escritos em termos de N1, N2 e N3. Bom, nosso próximo passo agora é reescrever a nossa função de onda completa, tá? Usando os nossos resultados do slide anterior. Então, a função de onda completa é escrita em termos do seno de Kn1x, Kn2y e Kn3z. Ok? Então, o que nós temos que fazer agora, note que neste caso aí nós não obtivemos ainda os autovalores de energia, mas nós podemos obter da seguinte forma. Então, o que acontece se eu substituir a equação acima, que é a nossa função de onda completa, na equação de Schrödinger? Então, lembrando que a nossa equação de Schrödinger é essa aqui, escrita por esta equação que eu chamei de asterisco, tá? E, na verdade, você vai ter um certo trabalho, um certo esforço, tá? Para calcular cada termo aqui que está dentro do parênteses, ok? Eu coloquei essa figurinha só para ilustrar o esforço que vocês devem ter. Talvez o esforço seja bem menos do que o desse rapaz aí, ok? Bom,